Meu nome é Davi Augusto de Souza. Eu sou filho da dona Eliane, que era mais conhecida como Dona Eliane do Instituto. Minha mãe foi diretora durante 40 anos no Instituto. Eu fui aluno do Instituto. Eu fui professor no Instituto. Hoje a minha irmã, ela é a diretora da Escola Mariquinha, que funciona dentro do Instituto. Então, quer dizer, a história da minha vida se confunde com a história do Instituto de Menores. Esse aqui é meu irmão do coração também, ex-aluno do Instituto, e é ajudante no roubo das jacas. Nosso aquecimento externo aqui do Instituto era a nossa diversão e, inclusive, o nosso refúgio. Então, na nossa época, a gente se refugiava aqui no pomar que tinha aqui logo atrás da escola, que tínhamos ali laranja, limão, tangerina, pinha, e tínhamos aqui também pé de carambola, aqui o pé de jaca. Então nossa diversão da época era subirmos e descermos de pé de jaca, inclusive servia também até como esconderijo, não só dos professores, como dos demais colegas também. A instituição foi muito importante, né? Porque hoje em dia é difícil, né, ter uma instituição semelhante ao que já foi o Instituto no passado. Porque é muito importante você acolher as crianças, né, para tirar elas da rua, não permitir que elas tenham esse tempo ocioso, né, que sejam empregados assim, sejam cooptadas, né, por alguma coisa ruim, né, por essas pessoas ruins que às vezes querem se aproveitar das crianças. E para dar a elas também uma oportunidade, né, de estar aprendendo alguma coisa, né, um ofício, e estar aprendendo também valores morais importantes. É uma história que ele começa lá em 46, né, com o Centro Popular, criando-se o Centro Popular em Bom Jesus, que na época o Hospital de Bom Jesus estava em decadência, praticamente fechar. A Sociedade de Bom Jesus, ela, com a presença do Osório Carneiro, me parece, criou uma associação com o Centro Social Bom Jesus, Centro Popular Bom Jesus, para salvar esse hospital, né? E aí o hospital estava praticamente fechado, era mantido pelos Conferências Vicentino, e dali começa o futuro da história do Instituto de Menores. E em 1942, me parece, o Centro Popular ele compra essa propriedade onde é hoje o Instituto de Menores, no intuito de construir uma escola voltada para as crianças que eram da rua. O Bom Jesus naquela época, mesmo sendo pequeno, mas tinha muita criança que ficava pelas ruas. Então a intenção deles era fazer uma escola que cuidasse também dessas crianças. Então, em 1956 começou a obra do Instituto, né? A construção do Instituto. Naquela época o Bom Jesus era muito forte na política, né? Tínhamos deputado estadual, deputado federal, o próprio Roberto Silveira, que era um candidato muito forte ao governo do estado naquela época, e era bom jesuense. Então, junto com a sociedade, junto com o pessoal do centro, deu início a essa obra. E em 1960, o Instituto, dia 15 de agosto de 1960, o Instituto foi inaugurado. Eu entreguei café, porque no Instituto tinha algumas oficinas, né, voltadas ao trabalho e tal. Então eu já fui entregador de café para as crianças que varriam rua, já fui varredor de rua pelo Instituto, eu já trabalhei na marcenaria do Instituto. E assim, tenho vários amigos que também saíram aqui do Instituto de Menores. Então a minha vida e a vida da minha família como um todo se confunde com a história do Instituto de Menores. Embora que o Instituto mudou, digamos assim, fisicamente, a sua estrutura, fizeram algumas obras, houve uma modificação, mas para mim, todas as vezes que eu entro aqui, é aquele espaço antigo. Eu entro aqui e consigo visualizar o pé de manga que tinha ali, perto da cozinha, visualizo a marcenaria, visualizo os pés de abacate que tinha ali, o pé de eucalipto que tinha, né, na entrada, os pés de carambola. Então, embora que o espaço físico mudou, mas a gente
guarda aquela lembrança do início, né? Que está registrada na nossa memória. Eu acho que a estrutura básica deve permanecer a mesma, né? Só que, de repente, as profissões de hoje em dia, né? O rumo que o ensino deve tomar pode ser diferente. Então, se no passado, né, se dava mais ênfase, né, de repente, para uma marcenaria ou para um curso de jardinagem, hoje em dia a gente já pode buscar outras tecnologias de um mercado que já está ascendendo, né? Algo que envolva talvez informática ou algo mais moderno. O início do Instituto de Menores já funcionando, essa escola atendia só meninos, né? Não era meninos, naquela época era um dessas garotadas de rua, e eles tinham um horário, certo? Aqui era tipo semi-interno, né? Que vinha de manhã e ficava aqui o dia inteiro, com várias oficinas de trabalho. E desses 2 primeiros anos de funcionamento, quem manteve o período aqui dentro foi a questão dos próprios centros que manteve o Instituto de Menores. E 62 para 63, criou-se aqui no Instituto a Escola Estadual Roberto Silveira, a parceria do centro com o governo do estado, com a escola estadual. E essa escola estadual ficou aqui dentro até 2012, quando o ensino fundamental se tornou municipalizado. Então a escola que funcionava aqui esse tempo todo, ela deixou de existir, essa parceria com o estado deixou de existir. Mas nesse período também aí, já houve uma participação do Instituto com o governo municipal, criando a creche, criando o pré-escolar e depois criando a escola Mariquinha Batista, que funciona até hoje, nos dias de hoje. Eu tenho saudade do Instituto, porque eu saí daqui quando eu fui servir o Exército, entendeu? Saí com 18 anos completos, servi o 3º aí, na época. Depois tentei um emprego lá, porque aqui era menor, pequeno. Hoje não, hoje você consegue emprego por aqui. Tem mercado, indústria, mas naquela época, Bom Jesus era pequeno, os 2 Bom Jesus. Era bem dizer uma fazenda dos fazendeiros. Eu tomava conta das meninas na parte de lá e os meninos na parte daqui. Mas muitas vezes as meninas fugiam de lá e vinham para cá. Eu tinha que vir até buscar elas, entendeu? Lá no corredor também ali, muitas vezes os meninos levados junto com as meninas, eles já queriam assim, esconder da gente para ficar mais à vontade. Mas a gente estava em cima deles ali, entendeu? Eu tinha 11 anos quando eu vim para cá e dei trabalho para eles também me trazer. Eu corri da praça de Governador Portela até na prainha do falecido Alceste, desde atrás de mim. E quando se falava em institutos de menores, todo mundo temia. Uma instituição que, não sei, as pessoas temiam só em falar em institutos de menores. Antigamente não tinha essa coisa de transporte escolar, não tinha nada disso. Eu me lembro, na época, era o famoso Catajeca que veio me trazer junto com a minha madrasta. Aí, na época, o Sr. Raul, ele tinha aquele costume de quem chegava aqui tinha um apelido. Quando eu cheguei, já tinha um amigo meu, que é amigo até hoje, né, o Chorão. E eu cheguei chorando muito porque eu não queria ficar na instituição. Aí o Sr. Raul falou assim, agora, como é que eu faço? Qual apelido que eu boto esse menino? Me chamaram de boca aberta. Minha mãe morreu, eu por exemplo era do instituto, daqui ia para casa, entendeu como? Aí voltava no outro dia para o instituto, às vezes brincava um pouquinho lá na praça. Hoje a praça é o colégio de luxo. Naquela época a praça era meio assim, fuleira, né? Na infância mesmo, antes de você frequentar as primeiras séries, aí era completa, né? Minha mãe vinha para cá e eu ficava aqui. Quando eu começo a frequentar a escola, na primeira série e tal, aí como funcionava? Eu estudava no Padre Melo de manhã e à tarde vinha aqui e ficava no instituto,
porque, né, não tinha ninguém que pudesse ficar comigo. Meu pai também trabalhava no Padre Melo, meu pai é servente, foi servente no Padre Melo, então eu tinha esse processo. Quando eu entrei no ginásio, eu também continuei estudando no Padre Melo, e aí eu estudava no Padre Melo de manhã, e aí nesse período o que acontecia? Eu estudava no Padre Melo de manhã e à tarde, a maior parte das vezes eu ficava aqui no Instituto. E aí, na tarde, lá no Padre Melo, quando eu fazia o primário, não tinha muitos alunos de Instituto que estudavam comigo. Mas no ginásio não. As mesmas pessoas que eu estudava aqui, eu encontrava eles lá no Instituto e a gente tinha essa convivência. No segundo grau, a minha mãe obrigava todos os filhos a fazerem normal. Todo mundo tinha que fazer a formação de professores lá em casa. Era obrigatório, não era uma escolha. E eu, além de normal, fiz agrícola. Então, aí foi o período que eu não estava aqui no Instituto. Eu fiz agrícola, fazia de manhã e de tarde o agrícola e fazia normal à noite. Bem, assim que eu me formei, eu passei no concurso da prefeitura para ser professor municipal. E aí o que aconteceu? Eu dei um ano de aula na roça e minha mãe, na época, o seu Hélito era diretor. Chegou para o seu Hélito e falou que era para mim vir para cá, para o Instituto. Eu, na época, até briguei porque eu conhecia bem a minha mãe. E a minha mãe era assim, ela ia me trazer para o Instituto, né? Tinha vaga em outro lugar, e eu ia ter que ser exemplo aqui, né? O filho dela ia ter que ser exemplo. E ser exemplo para minha mãe era assim, eu tinha que trabalhar mais que os outros. Porque, afinal de contas, eu era o filho dela, senão os outros iam achar que havia alguma proteção. Eu pedi muito ao seu Hélito, falei, seu Hélito, eu não quero vir porque assim, né, tem outras escolas, eu adoro estar aqui na roça. Aí o seu Hélito virou para mim e falou assim, ô Davi, deixa eu te falar, sua mãe está aqui me enchendo o saco todo dia, eu não vou brigar com sua mãe não, vai você vai lá para o Instituto. Tal. E aí eu vim para o Instituto. Eu trabalhei para o Instituto, inicialmente minha mãe me colocou no que eles chamavam de turma especial. Mas a turma especial é que pegava aqueles alunos um pouco mais bagunceiros, assim, né, um pouco mais, e colocava numa turma, e ela me colocou responsável por essa turma. Era uma turma que poucos professores queriam ficar. No começo eu fiquei, sinceramente, meio chateado, porque, né, era a turma que dava mais trabalho e tal, e eu, mãe... E outra coisa, o meu horário, né, eu era professor, eu tinha que trabalhar 4 horas. Ela me obrigava a ficar 8, porque tinha um negócio assim, eu era o filho, eu tinha que dar o exemplo, senão os outros de fora podiam estar achando que eu tinha alguma proteção. Ela tinha muita preocupação com isso, não parecia que estava dando alguma colher de chá para a filha. E aí eu vim, e aí essa turma, para você ter uma ideia como a vida é, né? Eu trabalhei nessa turma e com o tempo acabei me apaixonando por esses alunos, só para você ter uma ideia. Eu acho que de 70% desses alunos eu fui padrinho de casamento. Eu convivo até hoje, a gente se encontra na rua, é assim, carrego eles para a vida toda. Tenho lá em casa um álbum que eu tenho uma foto com eles, e assim, ficou. Só que eu não fui muito tempo professor. Depois de 2 anos ou 3, eu passei no outro concurso, que na época era um concurso né, que dava uma melhor condição, um salário melhor, que era de auxiliar judiciário, e aí saí do Instituto. Então, a minha trajetória no Instituto inicialmente foi essa como aluno, e depois eu tive o privilégio de, pelo menos por alguns anos, ser professor aqui. Aprendi muito com os outros professores que tinham mais experiência, né? E aí foi uma fase muito, muito boa da minha vida. Eu fui aluno do Instituto, não estive assim, não atingi, né, digamos assim, o grau de me tornar um profissional para poder depois retribuir em mão de obra, como alguns outros tiveram esse prazer, mas eu fui aluno e mantenho um vínculo com essa instituição até hoje. A dona Eliane, a história dela aqui, ela veio estudar em Bom Jesus, fazer o normal, e a história dela foi formada, construída aqui dentro, né? Ela conseguiu um emprego aqui dentro, né? E na época uma pessoa que estava passando mal, ela veio para cá substituir essa pessoa e aqui ficou, estudou, terminou o normal, foi trabalhar na roça, lecionar na roça, e depois em 73 ela voltou para aqui para ser professora aqui dentro, e de 73 ela saiu em 2009, e quando ela aposentou. E aí a história do Instituto sem a presença da dona Eliane não pode ser contada também. Essa mulher foi uma guerreira, foi uma mulher que ela, dentro da carreira dela aqui, ela foi professora, foi diretora da escola, assumiu a direção do Instituto de Menores Roberto Silveira também, como diretora do Instituto de Menores. Então ela assumiu praticamente aqui, é como se fosse uma mãe dessa turma aqui, né? Então ela tem uma passagem dela muito importante aqui, não só dela, como várias outras pessoas, que a gente não pode esquecer dessa marca dessas pessoas que passaram aqui dentro, né?
A Eliane, a vida dela para mim se confundia com a vida pessoal, com a vida do Instituto. Ela tinha a mania de dizer que não mexa com minhas crianças, meus meninos, ou alguma coisa assim, né? Uma demonstração de carinho que ela tinha por essa casa. Eu lembro do Dr. Luciano dando bola pra gente, poder brincar no campo, era uma alegria danada, a gente estava ali tomando café. Hoje ali onde tem, não era aqui o refeitório era ali dentro. E aí era um refeitório imenso e a gente ficava todo mundo ali tomando café. Minha mãe foi sempre muito preocupada com a alimentação, acredito até porque na infância dela deve ter passado muita necessidade, né, por falta de comida, essa coisa. Então isso é uma coisa que ela carregava de modo constante, o medo de não ter comida para dar para as crianças, né? Então a alimentação aqui era muito boa, a gente ficava aqui o dia inteiro e se divertia muito, era um ambiente alegre, era um ambiente feliz, assim. E a minha mãe, ela tinha um aspecto muito interessante, porque apesar de eu ser o filho dela, como eles dizem vulgarmente, de sangue, né? Eu realmente era o filho dela, o tratamento aqui era indiferente. Aqui eu trabalhava na roça, eu trabalhava de vigia, eu tomava conta de criança, entendeu? Aqui eu era uma pessoa assim, fazia de tudo. Tudo era comigo mesmo. Onde a Eliane mandava eu estava em cima, entendeu? Tinha no lado direito aqui da instituição um laranjal, a gente capinava, plantava, colhia, né? E tinha uma outra parte aqui que tinha uma horta imensa, coisa mais linda. Período integral, chegávamos aqui, por exemplo, 7 horas da manhã, íamos embora 4 ou 5 horas da tarde. Aqui nós tomávamos café, aqui nós aprendíamos alguma profissão, entre elas marcenaria, jardinagem, digamos assim, mas horta, né? O Instituto é uma instituição que poucas pessoas conhecem, poucos bom-jesuenses conhecem a instituição. Mas daqui saíram muitas grandes pessoas hoje formadas, tem juízes, tem pessoas bem graduadas que são fruto dessa casa. O trabalho que foi feito aqui no passado e que a gente tem o conhecimento de essas pessoas que nos dá o orgulho de saber que essas pessoas passaram pelo Instituto de Menores Roberto Silveira, de Bom Jesus, e infelizmente nós temos pessoas em Bom Jesus que não conhecem o Instituto. Eu fui morar no Rio, isso mais ou menos com uns 13 anos de idade, e lá no Rio fui morar com meu irmão mais velho, lá eu aprendi algumas profissões, depois eu fiz parte de um projeto também que era da FEEM, chamado patrulheirismo, fui trabalhar no metrô, depois trabalhei na FINEP, que é financiamento de estudo e projeto, enfim, até chegar aos meus 18 anos. Porém, o que eu tenho de exemplo dessa instituição aqui é de uma coisa muito positiva. Além de mim, eu tenho um irmão que estudou aqui no Instituto de Menores, que eu não esqueço disso, e ele aprendeu aqui a profissão de marceneiro, porque aqui nós tínhamos oficina de marcenaria, carpintaria, enfim, várias outras profissões. Esse meu irmão, ele quando foi para o Rio, ele começou a trabalhar numa empresa que prestava serviço para a Rede Globo, e essa empresa, ela montava aqueles cenários de, enfim, quando tinha corrida, os filmes dos Trapalhões, os programas dos Trapalhões. Quando eu assistia os Trapalhões, eu lembrava do meu irmão e automaticamente vinha na memória o que ele aprendeu aqui no Instituto de Menores. Depois veio outras oficinas de padaria, enfim, era, digamos assim, era a profissão da época, mas já direcionava o aluno para essa seara, para que ele já pudesse também entender a importância da educação, que vai muito além só de você aprender um conteúdo pedagógico, está registrado no livro, mas gerar também caráter. O Instituto, ele foi uma máquina de lapidar diamantes. Eu comecei num colégio e que tinha alguns professores, algum mestre de padeiro, aí me ensinaram alguma coisa. Aí eu vim do colégio e diretamente para aqui, aí aqui eu fui piorando mais, praticando e fazendo os pães, fazendo todos os tipos. Aí aqui eu me piorei mais para ser um bom padeiro. Eu entrei para lá porque assim,
era um colégio que eu estudava integralmente, era o dia inteiro, ficava de manhã até a tarde, lá tinha estudo e, além do mais, uma profissão que alguém quisesse. Era ou no setor de agrícola, ou no setor de padaria, no setor de empresas, tudo lá ensinava, há muitos anos. E hoje eu tenho essa recordação porque eu saí de lá pela indicação de uma diretora lá que poderia, nessa padaria hoje onde eu trabalho, tinha uma vaga para ajudante de padeiro. Aí lá me indicou, interessei, vim e estou até hoje, desde a idade de 16 anos. Eu sou muito feliz com isso e é uma coisa que eu nunca esqueço, eu guardo para sempre na minha vida. Já tem 36 anos, né? Hoje eu estou com 52. O Instituto apareceu na minha vida assim, a minha mãe matriculou lá para estudar, porque ela precisava que os filhos ficassem em tempo integral, porque ela tinha que ir trabalhar. Aí ela pegava a gente, que era eu, mais outro irmão, os mais velhos, e colocavam lá para estudar. Aí ficava de manhã, lá tinha o café da manhã, o almoço, o café da tarde, e à tarde a gente retornava para casa. Esse é um ajuste de assar esse pão que foi colocado no forno. Aí nesse ele dá o tempo, aí na hora que ele acionar o tempo ele já vai estar assado. Lá eu aprendi assim, chegava um mestre lá e explicava a gente como fazer um pão, um bolo. Aí aquele que era interessado, eu era muito interessado em aprender. Aí eu aprendi a fazer o pão, que é o pão de sal, né? E fazer bolo, essas coisas assim. Aí no aprender lá, já fiquei com a prática, né? Tendo o professor, quando eu vim pra cá, já estava já habilitado já de fazer. Padeiro tem que acordar pelo menos umas 4h30, sim, né? E para estar no setor 5 horas da manhã, para ter pão às 6 horas. Porque cada lugar que a gente vai, a gente encontra um aluno, um ex-aluno aqui, que vem e tem uma maior consideração com a gente, assim, até maior do que a da família, um familiar, sabe? Eles têm uma, assim, então tem vários ex-alunos aqui que a gente encontra, tudo assim, que hoje são excelentes profissionais, chefes de família, né? E isso é muito gratificante, né? Vale mais do que o dinheiro. Aqui eu vi a fome de perto. Tem muita gente que nem imagina o que é isso, né? Essa preocupação que a minha mãe tinha com a comida era real, porque sabia que no final de semana as crianças não tinham comida. E tem gente assim que não tem essa noção do que uma cidade pequena igual a nossa, existe algo desse tipo. Que existe gente que realmente chega um final de semana e não tem absolutamente nada para comer. Entende? Então, me ajuda também, porque assim, essa formação humanística, né? De quando você vai fazer o julgamento de alguém, de você conseguir enxergar mais, de você saber assim, poxa, não é tão simples assim. E há muito tempo atrás, hoje eu sei que está na moda, mas há muito tempo atrás eu já tinha internalizado esse negócio da meritocracia. Eu sabia que isso era uma grande balela, porque uma criança que não tem comida em casa, que sai daqui, tem que trabalhar, tem que ajudar o pai, não vai conseguir competir com a criança que tem tudo em casa, vai para a escola alimentada, não tem nenhuma preocupação com isso, a preocupação com ela é só estudar, não vai ter que trabalhar. É uma outra visão de mundo, né? Então ajuda a gente a ter essa visão de que o mundo é bem mais complexo do que essas frases feitas que a gente usa, né? Fulano de tal está naquele lugar por mérito. Não é verdade, né? A gente sabe que as oportunidades, muitas vezes, que nos levam a certos lugares.
Então, quando você me pergunta o que eu devo ao Instituto de Menores, como ser humano, eu devo tudo. Teve uma vez que o Instituto perdeu os convênios que tinha, inclusive até com a prefeitura, e ficou sem nada. Ela foi no plantar feijão, teve um desses proprietários rural aí, que era um dos padrinhos aqui, plantou feijão e colheu esse feijão para fazer moeda de troca, para fazer o Instituto funcionar em termos da parte do Instituto. O que acontece? Ficou na responsabilidade do ensino fundamental, ensino de escola, o Estado e o município com a escola. As partes sociais, o trabalho social das oficinas ficou por conta do Instituto. Então a parte social que tinha de responsabilidade era o Instituto que tinha que fazer. Então nisso que está aí, além de meninos que estudavam, tinha outros meninos também que já não estavam mais na escola, que participavam dentro dos trabalhos de oficina, que era café da manhã, almoço e café da tarde, né? Então saía, essa alimentação nunca deixou faltar. Um lado louvável da Eliane foi esse lado humano, né? Que eu lembro que uma criança comeu tanto durante uma sexta-feira, né? Ela passou mal a ponto de vir até quase falecer de congestão, né? E encaminhamos essa criança para o hospital, e depois o médico, depois de todos os procedimentos, o médico perguntou: por que você comeu tanto? Porque eu ia ficar isso de dia sem comer, ou seja, sábado e domingo. A instituição alimentava segunda, terça, quarta, quinta e sexta, mas sábado e domingo ela ia passar fome. E diante disso, devido à sua expertise, né, o teu conhecimento, o que ela era de verdade, ela criou, né, um programa dentro daquilo que ela tinha, né, um programa que a criança levasse um frango, um pão e 1 litro de leite todo final de semana para casa, né. Diante disso, todas as épocas magras do Instituto de Menores, ela sempre teve um recurso de plantar, sempre teve um recurso de inventar alguma coisa para que as crianças não passassem fome. O Instituto, como você está vendo aqui, é uma instituição, ela foi maior, tinha um espaço físico bem maior, mas foi cedido para espaço aqui para construir o Colégio Anacleto, hoje é Anacleto, o Colégio Padre Melo, né, e todas as outras instituições aqui. Então, essas pessoas precisam, devem olhar por esta casa, ajudar, porque certamente o Instituto de Menores de Bom Jesus, o Instituto de Menores Roberto Silveira tem muito a dar em prol da Sociedade de Bom Jesus. Eu vejo hoje, né, o Instituto foi esquecido, né? Ninguém fala mais no Instituto. Com a minha chegada aqui, estou tentando resgatar o Instituto. O Instituto ele tem grande serviço prestado na nossa sociedade. Daqui saiu grandes nomes. Aqui saiu policiais, em todos os setores. Tem policial civil, policial militar. Nós temos daqui maestro da banda de música, jogador de futebol. Hoje o Instituto está representando o mundo todo, nós estamos representando. Então o Instituto hoje tem história. Nós não podemos deixar essa história acabar. O Instituto é uma instituição de nome. O Instituto prestou serviço a todo mundo, toda a sociedade de Bom Jesus. Quando eu entrei aqui era como funcionário do Instituto, sabe? Aí eu conheci a Eliane, eu acho que foi o primeiro assim, emprego que eu antes eu vendia a Avon, aí levando produtos para ela foi me chamou, falou que tinha uma vaga aqui. Aí eu entrei assim como estagiária, porque eu não tinha terminado ainda o 2º grau, e aqui eu comecei a trabalhar acompanhando os meninos no banho, que eles tomavam banho aqui, faziam a alimentação aqui, e aqui tinha padaria, pomar, com frutas que eles vendiam, e a gente acompanhava no dia a dia eles aqui. E quando eles iam, né, eles já iam alimentados, já com roupinha, a mesma roupa que eles iam, voltava, não tomava banho em casa não, já era por conta da escola mesmo. Bem, o Instituto de Menores, quando começou na minha vida, né, eu estava me desenvolvendo na adolescência, né, depois dos 15 anos, 16, você começa a procurar trabalho, você quer fazer alguma atividade. A minha mãe já trabalhava lá, né, e fui trabalhando, surgiu uma oportunidade de ser monitor de menores. A gente acompanhava eles em várias atividades, né,
ajudava a desenvolvê-los, tomando conta, ensinando, prevendo algum acidente, orientando, né, e acompanhando em todas as atividades que fosse preciso, né. Como ser humano, eu não sou um ser humano formado pelo Instituto. Eu agradeço ao Instituto, assim, a visão de mundo que eu tenho é graças ao Instituto de Menores, é você entender as dificuldades dos outros, é você ter empatia, é você ver que no fundo somos todos iguais. Na verdade, o ser humano, independente de onde ele esteja, de que modo... Na verdade, no fundo, na essência, nós todos somos iguais, temos os mesmos desejos, os mesmos medos, as mesmas ansiedades. E aí, é um outro privilégio que eu tive, foi de conviver, de estudar aqui no Instituto e aprender realmente, assim, eu tive amigos aqui geniais, mas que não tiveram uma chance de progredir na vida por causa de uma sociedade dessa que a gente tem, né? Eles eram muito inteligentes, mas faltou a ele a oportunidade. Porque eu tive a oportunidade também de estudar em outros lugares com pessoas de poder aquisitivo maior e desse tipo de coisa, né? O Padre Melo, por exemplo, na minha época, era uma escola que era realmente uma escola democrática. Você tinha lá o mais pobre, você tinha também as pessoas, o prefeito da cidade, os médios da cidade, todos estudavam com a gente. E aí eu percebi que essas pessoas, assim, mesmo que não fossem tão geniais quanto algumas que eu conheci aqui, elas conseguiam se sobressair mais. Aí eu vi a importância das pessoas terem oportunidade, entendeu? O que faz falta, porque aqui eu vivi muita coisa boa, mas eu vi muitas coisas ruins também. Eu era meio rebelde. Depois que eu saí do Instituto, que eu fui para o Rio, fui morar numa comunidade muito violenta, graças a Deus eu não me envolvi com nada de errado, nada ilícito, né? Passei por lá por 16 anos morando dentro do Rio de Janeiro, voltei para Bom Jesus e comecei a trabalhar aqui na área de segurança privada, depois, ao longo do tempo, me envolvi com a segurança pública. Eu cheguei a ser secretário de Segurança, Defesa Civil e Trânsito aqui no nosso município. Eu fui o primeiro comandante da Guarda Municipal daqui de Bom Jesus, com muito orgulho, uma guarda que está aí atuante. E, enfim, hoje eu estou no Espírito Santo. Na verdade, eu já estava no Espírito Santo desde 2009, mas estou lá atuando na área da Polícia Penal. Enfim, tudo isso eu devo a essa instituição aqui, que foi aonde eu comecei em 78, na verdade, né? A minha carteirinha é de 79, mas eu comecei aqui em 78, e é isso. Agradeço muito, né, ao Instituto de Menores Roberto Silveira. O Instituto me consertou. Não, se não fosse o Instituto, era tão rebelde que eu estaria morto hoje. As primeiras meninas também para cá, sabe? Eu acompanhei, a gente levava, as mães entregavam, falavam assim, olha, vocês tomam conta para mim aqui das meninas, assim, sabe? A maioria das meninas eram da Asa Branca, na época. E aí passou a ter meninas e meninos, mas antes era só meninos. E aí depois eu passei no concurso, aí fui trabalhar em outra escola, mas retornei, consegui... vim para cá, com a ajuda da Eliane, que ela falou assim, não, você vai voltar para cá. Aí eu vim trabalhar com a matrícula aqui, sabe? E aqui funcionava o Instituto de Menores, junto, em comum com o Estado, uma escola do Estado, que era a Escola Estadual Roberto Silveira, e depois a do municipal também, prefeitura também, então tinha um convênio com a prefeitura. Atualmente é só a escola municipal que funciona, Mariquinha Batista. Nós tivemos uns alunos na escola que começou a estudar uns dias, aí nós tivemos um problema que o pai matou a mãe. E a Eliane correu, fomos atrás, e ela pegou as crianças, porque as crianças não tinham condição, não tinha ninguém por elas. Aí nós eu fiquei com uma criança, minha mãe ficou com outro menino e ela ficou com a menina. Nós ficamos muitos meses com essas crianças e a família não compareceu. Não sabia onde estava, o pai não sabia onde que estava o pai, não sabia onde estavam os parentes.
Aí um belo dia o tio veio aqui em Bom Jesus, na festa de agosto, que ficou sabendo que as crianças estavam na mão das professoras. Aí passou mais uns 15 dias, eles vieram pegar as crianças. A Eliane ficou angustiada, triste, aborrecida, porque ela não queria das crianças, porque eu iria criar pelo pai. No que o Instituto pode representar para as novas gerações, eu vou usar uma frase que a minha mãe gostava muito, que era educar a criança para não punir o adulto, né? Então eu acho que o Instituto é fundamental nisso. Se você dá às pessoas uma oportunidade de receber uma educação de qualidade, como aqui era dada, e a prova disso é que eu fui aluno, meu irmão foi aluno, o Joãozinho foi aluno, e a gente conseguiu, por meio da educação, conseguiu alguns empregos por meio de concurso público, e isso é graças à formação que nós recebemos aqui no Instituto e em outras escolas públicas, como o Padre Melo, como outras escolas públicas. Então, para o futuro eu vejo isso. Se a gente não investir na educação, e na educação voltada, como essa aqui, uma educação mais humanística, né? Voltada, que enxerga as pessoas e que enxerga o indivíduo e os seus problemas, mas está ali para acolhê-lo, que é resumida em amor, né? Que realmente é uma escola que se preocupa no amor, nessa compartilhação, a gente não vai conseguir fazer uma sociedade, né, decente, né? A gente vai ter uma sociedade cada dia mais violenta e isso não é bom para ninguém. Meu pai era uma pessoa muito simples, os pais muito simples, meus avós, e ele não tinha coisa política em nada. Ele era antipolítico, ele só votava, mas ele não tinha partido nenhum. Quando ele começou a fazer o trabalho aqui para criar esse Instituto de Menores, junto com Michel Saad, ele lutou para poder amparar os menores da cidade, né? Que não tinha estudo, que não tinha casa, que passava até fome, não tinha nem o que comer. Meu pai, desde a minha tenra idade, eu só vejo meu pai amando e servindo. E isso aí eu procuro dar continuidade, né? Foi um legado que ele deixou para todos nós e tento passar para os meus filhos e netos. É o Instituto de Menores. Primeiro ele foi prefeito em 1947, prefeito nomeado, até a primeira eleição de prefeito. E em 1963 ele foi prefeito eleito. Um dos sonhos do meu pai que ele conseguiu realizar para poder fazer alguma coisa por essa terra que ele tanto amava. Ele era de Pirapitinga de Bom Jesus. Mas antes disso, ele passou pelo Instituto de Menores, como eu havia falado, presidente, mesmo não ficando na presidência por muito tempo, ele amanhecia neste instituto e só voltava para casa à tarde. Sempre trabalhando, sempre amando o próximo. Esse sempre foi o primeiro mandamento dele, servindo e amando aqueles que mais necessitavam. Isso eu falo com muito orgulho. O que eu acho que está faltando agora para o Instituto é o apoio da sociedade, abraçar essa casa e ver o que o Instituto fez lá no passado, pode fazer hoje. Isso é muito importante. Mas a dificuldade financeira que o Instituto passa hoje não é uma novidade. Existiu uma época, por exemplo, que a minha mãe entrava dentro de um caminhão, conseguiu uma propriedade na zona rural, eles entravam dentro de um caminhão, iam para lá com as crianças plantar para trazerem comida para dentro do Instituto, porque, como eu havia dito antes, minha mãe sempre se preocupou com a questão alimentar das crianças. Muitas vezes minha mãe fez campanha para conseguir comida e tal. Então o Instituto, ele sempre passou por esse problema. Só que eu vejo que agora, assim, eu não sei se porque a cidade cresceu ou porque a sociedade é outra, mas eu percebo que se dá menos atenção para o Instituto de Menores. Eu acho assim, o município, o Estado, até a União, me parece que a preocupação deles com a educação, com as crianças, é menor do que no passado. Engraçado que na minha geração, que foi uma geração anos 80, a gente era muito otimista, eu sempre achei que no futuro, a gente sempre ouvia falar tanta educação, que as pessoas se preocupavam tanto com a educação e tal. Mas e aí, a realidade veio outra. Eu vejo que se investe menos em educação, os professores
são cada vez mais mal pagos, menos prestigiados. E eu não falo, né? Tem a questão financeira, que é importante, mas o prestígio mesmo. Poxa, é um professor, é alguém que está ali para educar. Talvez seja a profissão mais importante que a sociedade pode ter, e ele é posto sempre em segundo plano. Então esse tipo de coisa que eu acho que é o grande desafio do Instituto de Menores. É um desafio que não é só do Instituto, na minha visão, é um desafio da sociedade. Porque se a gente não parar para pensar nisso, em pensar em ajudar, em apoiar para criar essa nova geração, vai nos sobrar amanhã reclamar da violência. Vamos mudar as mãos, vamos abaixar essa causa pelo Instituto Menor Roberto Silveira. Tem um grande serviço elevado na nossa comunidade.